De acordo com o jornalista Guilherme Pinheiro, o atacante Igor Jesus não descarta a ideia de fechar com o Flamengo, mesmo após ser campeão e ídolo no rival Botafogo. Ainda segundo o comunicador, o próprio jogador foi quem manifestou interesse em voltar ao Rio de Janeiro. O Nottingham Forest, no entanto, promete fazer jogo duro para negociar o goleador. O centroavante vive grande fase no futebol inglês e custaria caro aos cofres do mais querido. Como todos sabem, vários nomes foram especulados no clube nas últimas semanas. Rapaziada, a notícia de Igor Jesus no Flamengo vem ganhando força, né? Segundo esse jornalista, Igor Jesus queria voltar para o Rio de Janeiro. Ele estaria aberto a negociações com o Flamengo. Isso pode ser uma cortina de fumaça, né? Porque, o Flamengo é fato que chegará ao 9 agora em junho. Mas, não se sabe quem. Está no radar Darwin Núñez, está no radar Igor Jesus, está no radar Caio Jorge e muitos outros nomes. O Palmeiras não tem qualquer intenção de vender Alan neste momento. Mesmo com o nome do meia ganhando força no mercado europeu, Liverpool e Newcastle passaram a monitorar a situação do jogador de 21 anos. Internamente, a diretoria entende que o atleta é peça importante no elenco. A prioridade é manter o jovem como opção de confiança para Abel Ferreira. Segundo informações do jornalista André Renan e apuração da ESPN, o recado do clube ao mercado é claro: o Palmeiras não pretende negociar Alan nesta janela. A avaliação é de que o jogador ainda tem grande margem de evolução, por isso, uma saída só seria considerada em valores muito fora da curva. Ou seja, Palmeiras conta com Alan para a temporada inteira. Só se viu uma proposta muito fora da curva, sabe? Atualmente os valores por Alan estão com cerca de 20 a 25 milhões de euros. Só se chegar a uma proposta dobro, né? 50 a 60 milhões de euros é basicamente irrecusável. O Flamengo segue atento ao mercado e mantém Caio Jorge como alvo para reforçar o ataque. Mesmo após tentativas frustradas nessa janela, o nome do atacante continua bem avaliado internamente. A diretoria não descarta uma nova investida no meio do ano. O cenário depende da busca por um centroavante até o fechamento da atual janela. O clube carioca fez mais de uma proposta pelo jogador nas últimas semanas. Todas foram recusadas pelo Cruzeiro, que não mostrou nenhum interesse em negociar o atleta neste momento. Ainda assim, o Flamengo entende que o perfil de Caio Jorge se encaixa no modelo de jogo de Felipe Luiz. O treinador, inclusive, participou das conversas e falou diretamente com o atacante. Rapaziada, o Flamengo ainda não desistiu por Caio Jorge, mas o Cruzeiro certamente vai fazer um jogo duro, né? Porque é um dos melhores jogadores do time, é um dos pilares do time, junto com o Matheus Pereira. O nome que o Flamengo vem analisando é Darwin Núñez. O rubro-negro, já há algum tempo, sonha com a contratação de um centroavante. A equipe, inclusive, chegou a realizar consultas e até propostas como nomes de Marcos Leonardo e Caio Jorge, tendo agora como pauta Darwin Núñez. Em situação delicada no Al Hilal, após a chegada de Benzema, o centroavante foi até mesmo excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita, e quer uma mudança de ares. Em meio a isso, o Flamengo e agora o River Plate querem contratá-lo. A informação foi repercutida pelo Jornal da Bola, de Portugal. De acordo com eles, ambos os clubes estão considerando apresentar uma proposta formal para adquirir o uruguaio no segundo semestre deste ano. Como estava citando em Caio Jorge e Igor Jesus, outro nome em pauta é Darwin Núñez. Segundo essa fonte, o Flamengo deve mostrar uma proposta formal ao Al Hilal no meio do ano, junto com o River Plate. Ou seja, o Flamengo terá uma franca disputa por Darwin. O Palmeiras segue firme na tentativa de contratar o zagueiro Nino. O defensor do Zenit é considerado prioridade para o sistema defensivo. Nos bastidores, Anderson Barros mantém contato frequente com o staff do jogador. A diretoria alviverde confia em um desfecho positivo ainda nesta janela. O interesse do clube paulista no atleta não é recente. Desde o fim de 2025, o Verdão tenta convencer o Zenit para liberar o defensor. Inicialmente, os justos não queriam negociar antes de junho. Esse cenário travou as conversas por semanas
e esfriou o avanço. Nos últimos dias, porém, o panorama mudou. O Palmeiras elevou a proposta e voltou a se aproximar do acordo. A sinalização financeira gira em torno de 14 milhões de euros. O valor é considerado alto para o mercado brasileiro. Rapaziada, como eu venho informando, Palmeiras está muito perto de Nino e já para esta janela de janeiro. Mesmo com o Zenit primeiramente recusando vender o jogador agora em janeiro, parece que deram para trás e a oferta do Palmeiras agradou muito o Zenit. Tem tudo para fechar até o fim dessa janela. Com o futuro incerto no futebol inglês, o atacante Gabriel Jesus pode voltar ao radar do Palmeiras na próxima janela, no meio do ano. Hoje, o futuro do jogador no Arsenal é incerto. Segundo noticiou o site Nosso Palmeiras, o clube de Londres gostaria de negociar Gabriel em julho. Caso o Alviverde tenha condições financeiras, os Gunners estão dispostos a ouvir ofertas. Hoje, o técnico Arteta tem como opção no elenco o sueco Gyökeres, contratado a preço de ouro. Jesus, por sua vez, voltou a ganhar minutos desde que se recuperou de lesão. Meu velho, eu acredito que Gabriel Jesus deve continuar na Europa, mas se vem pro Brasil, tem qualidade de sobra. Se conseguir ficar 100% fisicamente, nossa, não tem centroavante melhor, com todo respeito. Não tem centroavante melhor. Tecnicamente, vamos falar de nível técnico, Gabriel Jesus é muito superior. Sempre fui fã do jogador, mas na seleção brasileira, em Copas do Mundo, né, é desprezível. O que fez em 2018 é uma vergonha. De acordo com RT Sports, o Grêmio manifestou interesse de contratar o lateral Paulo Henrique e chegou a propor uma troca de jogadores. Contudo, o Vasco recusou a possibilidade e definiu que aceitava vender o Paulo Henrique só por apenas 10 milhões de euros. Vale ressaltar que, além do imortal, o lateral também possui muito mercado no Oriente Médio, mais precisamente nos Emirados Árabes Unidos. Lá, o Al Ain e o Al Nassr Dubai manifestaram o desejo de comprá-lo junto ao gigante carioca, segundo a apuração na torcida vascaínos. O Vasco entende que vender o atleta por valores baixos seria muito desvantajoso para o clube, tendo em vista a escassez na posição, seja no mercado nacional ou internacional. Paulo Henrique, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, está atualmente com 29 anos. Como sempre vem noticiando, de fato houve a proposta de Paulo Henrique para o Grêmio, mas o Grêmio descartou, pois 10 milhões de euros é muita coisa. No entanto, o mercado do Oriente Médio olha ele, né? Mais precisamente nos Emirados Árabes Unidos. Vamos ver, né? Porque não vai sair barato, né? Porque 10 milhões de euros é muita coisa. E vale ressaltar, como eu falei na matéria, a escassez na posição, né? Hoje no mundo, não pode pegar amplamente no mundo, são poucos laterais bons temos. O Chelsea decidiu que pretende negociar o atacante Nicolas Jackson na próxima janela de transferências. A informação é do portal Team Town, que aponta o desejo dos Blues em abrir conversas para uma venda definitiva. Atualmente, o jogador está emprestado ao Bayern de Munique, mas o clube alemão não demonstrou interesse em exercer qualquer opção de compra ao fim do vínculo. A tendência é que o atacante retorne a Londres ao término da temporada. Entre os clubes atentos à situação está o Manchester United, que monitora o mercado em busca de alternativas para o setor ofensivo. Os Red Devils avaliam diferentes perfis e veem em Jackson uma oportunidade caso os valores sejam considerados acessíveis. Manchester United não erra uma, né? Erra todas. Estavam atrás de Liam Delap, estavam atrás de Nicolas Jackson. Pelo amor de Deus, que vergonha United. O zagueiro Alexandre Ribeiro vive um momento de grande ascensão em sua carreira atuando pelo Lille da França. Graças a seu excelente desempenho no futebol europeu, o defensor brasileiro alcançou um novo patamar de mercado. Suas atuações seguras garantiram a ele convocações recentes para a seleção brasileira. Recentemente, o Palmeiras realizou uma sondagem para entender as condições de uma possível contratação do atleta. No entanto, o clube paulista recebeu rapidamente que os valores envolvidos estavam fora da realidade do Brasil. De acordo com apurações de André Hernan,
o preço impediu qualquer avanço real. Um zagueiro que era certamente desconhecido, que vem sendo convocado na seleção, e o Palmeiras monitora, né? Mas aparentemente os valores não foram divulgados, mas são muito incríveis, né? Para o Palmeiras dizer que não tem como nem começar a abrir conversas, né? Não à toa o Palmeiras agora tá atrás do Nino. Julián Álvares será o novo centroavante do Barcelona após a Copa do Mundo deste ano. Segundo o jornalista argentino Hugo Bazzalone, da rádio La Red, o atacante do Atlético de Madrid já decidiu que jogará no time catalão. A decisão de deixar o Atlético de Madrid ao final desta temporada se dá pela vontade de ganhar mais títulos importantes na carreira, algo que Álvares entende que não ser possível no time de Madrid. O Barcelona deverá ter que desembolsar ao menos 70 milhões de euros. O argentino tem contrato com a equipe de Madrid até 2030. Vale ressaltar que Julián Álvares chegou no Atlético de Madrid em 2024 por 80 milhões. Eu acredito que essa notícia seja falsa, pois o Barcelona conseguiria uma pechincha por Julián Álvares. Eu acredito que o Atlético de Madrid não venderia tão barato para um rival do mesmo país, sabe? Sinceramente, pô, 70 milhões de euros é muito pouco por Julián Álvares. Eu pedia logo 120, 130, pô, porque são times rivais, são times do mesmo país. O Barcelona segue acompanhando a situação de Bernardo Silva no Manchester City. Multicampeão no futebol europeu, o meia está em fim de contrato com o time comandado por Pep Guardiola e tem futuro indefinido para a próxima temporada do futebol europeu. O Team Town destacou que o Barcelona segue na disputa, mas que o clube não está sozinho. Também na Espanha, o Atlético de Madrid entrou nesta corrida, se tornando mais uma preocupação para o atual campeão nacional. A Juventus também segue de olho. Rapaziada, briga boa pro Bernardo Silva, que muito provavelmente não deve continuar no Manchester City. Os interesses são Barcelona, Atlético de Madrid e Juventus. Qual será o time que Bernardo Silva vai? Coloca aí nos comentários. E acaba por hoje mais uma edição do Mercado da Bola. Espero que você tenha gostado. Falou!